Rachel Maia. Bom dia, Patrícia Aldi. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paty. Queria começar o sábado com vocês. Rachel, eu quero que você fale de você para as pessoas que estão aqui. Passei 28 anos, né, na parte de gestão. Hoje eu estou com 50 anos de idade. Passei 28 anos gerindo entre o financeiro, né, como diretora financeira, vice-presidente financeira, CFO, e depois fiquei mais 15 anos como presidente. E tudo isso me preparando para o momento que eu também estou vivendo, né? Eu estou estudando há 12 anos sobre essa questão do como ser uma peça importante para o presidente, estrategicamente, mas estando também próximo do tático, estando também próximo daquilo que faz a máquina girar. E não menos importante, claro, eu tenho a parte pro bono, eu sou presidente do Conselho Consultivo da Unicef, do Capital Consciente, da Vidigal, e assim vai. E do Capacita-me. Essa é a história da Rachel. Eu preciso aproveitar esse gancho e falar, Patrícia Aldi, por favor, conta a tua história, que você tem uma trajetória tão parecida e tão influente, que a Rachel acabou de falar. Olha, falar um pouco depois dessa esplendorosa história, né? Essa história virou livro, Paulo. Eu não sei se você sabe. Eu sugiro que as pessoas leiam o livro, conheçam a história de superação, de dedicação, de muito estudo, porque só com estudo, só com conhecimento é que a gente consegue um lugar no mundo de uma maneira sustentável e permanente. A minha história é uma história diferente, né? Porque eu adoro o desafio, então eu adoro o desconforto, então toda vez que eu conseguia me colocar, muitas vezes, a maior parte da minha vida em posições públicas, né? Porque eu tive uma carreira pública, e eu achava que eu já tinha contribuído, eu procurava alguma coisa que me tirasse completamente do conforto para que eu pudesse estar contribuindo de novo. Então, minha trajetória fui diretora de benefícios do INSS, fui secretária de transparência, fui secretária de gestão, fui secretária do Conselhão, fui convidada para assumir a vice-presidência de marketing, comunicação, relações institucionais e sustentabilidade do Santander, um desafio muito bacana, que me enche de responsabilidade, principalmente porque o Santander agora, há 2 dias atrás, foi reconhecido, Paulo, como a 4ª melhor empresa para se trabalhar, para as mulheres trabalharem pelo GPTW. Fantástico. Fantástico. Já chegaram algumas perguntas aqui para mim. Como é liderar e chefiar homens, vocês sendo mulheres? Eu sentei na cadeira de líder, de presidente, e assim por diante, pela minha cor ou pelo meu gênero. Eu sentei lá pela minha qualificação. Então, eu sempre liderei pelas qualificações. E sim, tive essa oportunidade. Quando olharam para além da minha pele e olharam pelas minhas qualificações, aí eu tive essa oportunidade, quando eu fui presidente, que veio e olhou a minha qualificação, eram 7 candidatos, 6 homens e eu, dentro do processo. Liderar é exercitar esses soft skills todos os instantes. Ser um great place to work, eu fui para homens e mulheres. Então, independe, né, do quadro. Eu fui um líder. E, claro, eu potencializei, sim, outras mulheres. A partir do momento que nos dão a chance e a oportunidade de liderar, entendendo que a questão de gênero, a questão de raça, mesmo a questão de formação, não é um problema. Igualdade é quando a gente trata os diferentes de maneira diferente, né? Com os homens, eu sempre procurei mostrar as capacidades femininas, as habilidades femininas aliadas à gestão. E isso é que é a diversidade, é a minha história, é a história da Rachel para a gestão, a nossa experiência, a nossa trajetória. E, sim, criar oportunidades sempre para mulheres. Então, acho que isso que é gestão. Diferente, sim, de homens e mulheres, mas absolutamente igual na forma de tratar e sempre de uma maneira muito respeitosa. Nunca tive nenhum tipo de problema.
um papel feminino, tem uma questão da alma, do tempo feminino estar ocupando a humanidade. Eu vejo isso com uma felicidade, e isso não aconteceu agora, isso vem acontecendo, a gente vem sentindo a resistência feminina, a potência feminina. Tem nuances muito importantes que vão mudar no negócio em relação a isso, no empreender em relação a isso, na economia em relação a isso, em todos os sistemas. Vocês concordam, não concordam? Já consegue ver um ponto bem próximo disso que eu falei? Paulo, se você me permitir voltar um pouquinho, meu veio empreendedor, empresária e diverso, ele quando você diz que tem, né, novos estilistas, negros, nós notoriamente vemos mais modelos negros e assim por diante. Voltando um pouco ainda no tema eu entendo, né? É o Brasil, país filho da mãe, né? Filho da mãe no âmago da palavra, mas eu ainda provoco um pouco mais, eu vou um pouco além. Então, o Brasil pode ter 60% da mão de obra negra, mas esse 60% está refletido também na liderança? Está contido no genuíno daquela empresa? Então, como consumidor, como ouvinte, eu tenho que estar atento e alerta e, sim, ter a posição de cobrar. Porque, caso contrário, fica só bonito na foto e não faz a mudança. Então, a gente pode estar até vivendo essa transição, né? Saindo do masculino para o feminino, mas é necessário posicionar-se. Você não pode ser um antirracista e não se posicionar. Um país racista, você deve ser antirracista. Num país homofóbico, você precisa se posicionar. São escolhas, porque nestas escolhas geramos oportunidades, que quer ter voz e quer ter vez. E quais são essas escolhas? Você está escolhendo olhar a mulher de uma maneira mais afetiva, escolhendo olhar para as questões raciais de uma maneira afetiva, entendendo as suas ancestralidades e valores. Quero adicionar esse diverso, inclusive o que você fez, essa listinha aí dos pilares, a moda empreendedora, que foi por muito tempo, Paulinho, gordofóbica. Por muito tempo, ele foi excludente. Então, isso tudo só passa se você começar a trazer conhecimento. A pandemia nos trouxe para valor presente as coisas em termos de sustentabilidade e diversidade que a gente tinha planejado ao longo dos próximos anos. Não dá mais para esperar. Qual é a importância numa cadeia, como uma cadeia financeira? O que é importante que nós façamos enquanto instituição financeira? Por que a gente apoia a cadeia da moda? Primeiro, porque ela é uma cadeia inclusiva. Ela é uma cadeia democrática hoje em dia, né, Rachel? Você viu que o Paulo foi o primeiro líder de moda a democratizar por intermédio da internet o acesso ao São Paulo Fashion Week. Estamos falando do exemplo que a alta costura, por intermédio do Paulo, dá em termos de diversidade, em termos de inclusão. Que se faz necessário. Exatamente. Mas a gente está falando do Prospera, que é o nosso programa de microcrédito, que tem 70% de mulheres empreendedoras de economia criativa, toda uma cadeia de economia que é o Brasil que a gente acredita, que é o Brasil diverso, que é o Brasil empreendedor, que é o Brasil liderado por mulheres. Então, você vê que, ao final, nós estamos falando da mesma coisa, né? Para que a gente possa, como instituição financeira, contribuir verdadeiramente para a cadeia da moda, né? Entendendo que existem situações diferentes nessa cadeia da moda, que vai do empreendedorismo a uma grande indústria, a uma grande confecção, a um grande desfile. Mas eu quero que a Patrícia Aldi ela faça um resumo para a gente fechar essas reflexões. Você também, Rachel, e depois o editor que se dane. Gente, fazer um resumo dessa
conversa maravilhosa, essa conversa entre amigos, essa conversa de verdade, essa conversa de propósito, essa conversa de transparência, né? Colocando 3 pessoas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão unidas pelo mesmo propósito do empreendedorismo, da moda, do entendimento, da diversidade, da sustentabilidade. E isso é o que une as pessoas de verdade, né? Do que eu falo, tem todo um trabalho que é muito mais importante, efetivo e verdadeiro. E isso que me dá muita tranquilidade de colocar aqui os propósitos da instituição que eu represento. Eu dedico essa minha participação aqui para a dona Pretinha, a minha Pretinha do coração, que acabou de fazer 1 ano dessa pandemia maluca. Que lindo, Rachel. E eu falei no meio, né, do brasileiro ser filho da mãe. Né? A mãe eu sou. Nunca foi tão discutida numa temporada, a mulher, isso é as escolhas. Nós escolhemos trazer essa questão do protagonismo feminino amplo, diverso, para ter fala nessa temporada.